Nossa, a gente não teria conseguido tocar essa obra sem profissionais. Porque esse apartamento é enorme, a gente quis muitas coisas e os problemas, obra, aparecem problemas. Só que a gente não viveu esses problemas, nós somos comunicados. Olha, aconteceu tal coisa, já está resolvido. Sim. Essa que é o grande diferencial. A gente hoje não toparia fazer e o nada. planejamento, né? Acho que para você fazer algo assim, você tem que ter uma dedicação, então, e uma especialização, né? Então, o profissional, ele traz isso, né? Ele traz o planejamento, traz o projeto para entregar algo que, ou seja, de fato a gente sonhou, queria, né? Esse projeto ele foi desafiador para a gente, tanto para o cliente como para o escritório, porque eles chegaram no escritório com algumas dores e nessas dores a gente entendeu o que eles precisariam, né? E foi muito impactante a diferença de você fazer com arquiteto e fazer sem, porque a alegria deles no decorrer foi enorme e para a gente também foi muito bom. Então, levamos o cliente até um apartamento, eles viram o apartamento que a gente tinha entregue, gostaram da gente e aí sim decidiram que seguiríamos numa parceria juntos. E foi maravilhoso. Na verdade, esse foi o segundo apartamento nosso, né? A gente nunca tinha trabalhado diretamente com profissionais de arquitetura, né? O primeiro a gente enfrentou ali o desafio, né? Eu tenho uma construtora em Minas, então eu já estou acostumado com obra. E esse apartamento a gente comprou ele em meados de 2018, né? Foi ali no meio de 2018, ele estava no contrapiso. E a gente conversando, falando, senti uma necessidade até pelo tamanho, porque a gente queria de fato um apartamento que suprisse todas as nossas necessidades para o resto da vida, né? Para ficar bastante tempo aqui com o nosso filho. Então a gente buscou, fizemos uma pesquisa e aí foi quando a gente trouxe um profissional de arquitetura, né? As meninas, para a gente fazer esse trabalho. E aí foi uma experiência bem diferente, assim, porque quando você faz a obra sozinho, você não planeja muito. Você chama a equipe, põe, começa a fazer a obra, aí você vê que deu errado, aí você manda refazer e aí ali já teve todo um projeto de arquitetura, projeto elétrico. Então foi bem legal, foi uma experiência aí nova pra gente e que agradou bastante, né? E aí a gente viu que muitas coisas saíram a contento e tantas outras não. Porque a gente também não tinha experiência, por exemplo, com decoração. Algumas coisas depois que estavam prontas, a gente falou, acho que não era bem assim que nós queríamos. Então foi uma das coisas que nos motivou a procurar um profissional para a gente ter uma qualidade, né, final melhor e também um apartamento que ficasse mais à nossa cara. E a gente foi conversando com as meninas, várias vezes elas foram também identificando qual era o nosso estilo para ficar muito à nossa cara. Hoje a gente olha e fala, nossa, tem a cara do Bruno em alguns aspectos, contempla as minhas características em outros. Então a gente chegou hoje num apartamento que tem mais a ver conosco, né? Essa conexão, eu acredito que ela garante todo o sentido de lar, de estar, de ser, projetar para o uso pleno do espaço. De fato, ficou como a gente queria, depois de 10 revisões de projeto, mas ficou do jeito que a gente tinha imaginado, assim. Conseguir transformar o sonho deles em realidade. E é tão interessante que fica um pouco deles na gente sempre. Cada obra a gente evolui e na obra seguinte a gente está um pouco melhor. Esse apartamento ele é enorme, a gente teve vários desafios aqui. A gente teve aqui no meio de uma pandemia, foi uma coisa assim, um Deus nos acuda, e assim, uma correria para não faltar nenhum material, para que tudo fluísse, para que chegasse no resultado que eles esperavam. Porque às vezes você tem a ideia, mas você não sabe como que você vai implementar. Então quando você não tem um profissional, você procura na internet e fala, eu quero fazer desse jeito. E aí não, ali ela veio orientando, então a gente vê que tem uma harmonia de tudo, né? Tem uma sintonia que talvez no que a gente fez a primeira vez sem um profissional, a gente não tinha essa experiência. Então, às vezes a gente fica com mais medo de arriscar, né? Mas aí foi legal, acho que chegou no resultado aí que agradou e aí a gente agora se mudou para o apartamento novo e cada pedacinho aqui a gente vê que ficou do jeito que a gente esperava.
coisa é organizar as ideias, porque eles chegam com um mundo de ideias, uma quantidade imensa de coisas que eles querem ter, que eles gostariam, e aí a gente senta e analisa e vê o que é possível fazer dentro das possibilidades desse cliente, o que conseguiria suprir as necessidades dele até, né? E é isso que a gente faz no primeiro momento. Organiza, senta todo mundo, vê o que a gente vai conseguir fazer para esse projeto e o quão legal a gente consegue deixar ele. A gente marcou uma entrevista com a Paula e a gente ficou lá um tempão conversando. Eu falei tudo o que eu tava pensando e eu já gostei muito do jeito dela. Aí eu falei, a gente vai conviver muito tempo, então precisa ser um profissional que a gente se sinta bem. Aí já rolou uma identificação. Eu fui visitar um apartamento que elas tinham feito. Daí, nossa, tinha uma pessoa lá que era a mãe, né, do dono. Ela falou, nossa, pode contratá-las, que elas são maravilhosas. E eu vi o apartamento e falei, nossa, isso aqui eu também quero no meu, aquilo ali. Então já ali eu já falei, não, vai ser com elas. A gente trabalha com alguns processos no escritório e procura passar para os clientes de uma maneira mais ilustrativa para que eles consigam entender o que a gente quer transmitir. A gente faz primeiro uma planta baixa, que a gente chama de layout, depois vem o projeto 3D. No projeto 3D, eles conseguem identificar muito mais a realidade do projeto. No projeto 3D, a gente consegue demonstrar as texturas, eles conseguem ver cor. É como se eles estivessem no apartamento pronto, só que numa realidade virtual. E eu acho que essa sensação para eles é muito bacana, que eles têm uma possibilidade de verificar como vai ficar a casa deles no futuro, ou o espaço deles no futuro. Então é muito legal essa parte. O projeto 3D é muito maravilhoso, né? Porque você consegue visualizar muito próximo como vai ficar o apartamento. Pra gente foi encantador, a gente não tinha essa experiência. Eu acho que é mais a questão de materialização das coisas, né? Quando a gente coloca no papel, parece que organiza muito mais as ideias deles, né? E aí eles pensam, nossa, agora eu vou conseguir realizar, vai ser possível. O 3D deu pra gente toda a visão, como que ia ficar, né? E teve a empatia, assim, né? Porque, querendo ou não, foram 2 anos aí. Parece obra pública. Não, 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio, mas é porque teve a pandemia, né? Pegou a época do Covid, então ficou 6 meses parado, né? Praticamente. Mas foi show de bola, foi. Cada obra tem uma história, cada obra tem uma vida. Nada pra gente é mecânico, é tudo muito mutável nesse processo. Então, a gente tem toda uma equipe por trás, técnica no escritório, abraçando essa ideia do projeto. E quando isso chega no papel, aqui chega no papel, a gente tem uma tela totalmente em branco, um apartamento num contrapiso, e aí chega um papel, um monte de papel, um monte de folhas técnicas, e isso vira uma realidade. Então, tudo que eles enxergaram no 3D, passar para a realidade, isso é uma das coisas mais bonitas. Eu acho que conecta aquele sonho do desenho, a gente está falando de um desenho, de um projeto, é um estado de arte para a realidade. É um privilégio poder participar da vida das pessoas, dos nossos clientes e levar muito do que a gente sente, né? Acredito que a arquitetura, ela é isso, ela conecta as pessoas, os sonhos delas, as vontades dela, ao ideal da casa dela. Se não tivesse o profissional, sairia a obra igual saiu do primeiro, mas, ou seja, ficariam pontos que algumas ideias que a gente queria fazer assim, mas quando você vai pôr na prática, você não consegue. Vou dar o exemplo do aquário, né? Eu quero pôr um aquário, foi eu que falei, eu quero um aquário entre as paredes. Mas como é que eu ia fazer um aquário entre as paredes se eu não tivesse um profissional de arquitetura que fosse projetar ali? Então não teria como fazer. Então eu acho que assim, as próximas, se Deus quiser, se a gente fizer uma casa aí de veraneio no futuro, com certeza terá um profissional de arquitetura e com certeza serão as meninas, porque a gente já criou aí um relacionamento e estamos 100% satisfeitos. Ter uma casa nova é muito emocionante e faz com que a gente rememore a nossa história.